Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Caros amigos ouvintes e internautas, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta palestra presencial e online. Hoje com o tema Boa noite a todos. Quero dar boas-vindas e que sejam bem-vindos à nossa casa nesta noite e que tenhamos um bom proveito de tudo que foi ensinado nesta noite. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer o seguinte, informar que o Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita está transmitindo as palestras ao vivo para duas instituições espíritas de Alagoas. É o Centro Espírita Jesus João Batista, de Teotônio Vilela, e o Lar Espírita Maria de Nazaré, de Ibateguara. Agora eu vou pedir a nossa irmã Cristina para fazer a prece de preparação do ambiente, ou a prece na leitura da mensagem para a preparação do ambiente e a prece inicial. Recomeço. Não gasteis a riqueza do tempo com lamentações improfícuas, nem destruas o valor das horas no fogo da agitação. Cala-te e pensa. Sofreste talvez prejuízos enormes. Provavelmente caístes em erro. Padeceis desenganos que jamais esperaste. Encontraste problemas que te parecem insolúveis. Fracassaste naquilo que entendias como sendo o melhor em teu favor. Entretanto, queixas e aflições vazias não te amparam de modo algum. Reflete em teu arsenal interior de recurso de bênçãos e surpreenderás um tesouro de energia em ti mesmo, cujo acesso descobrirás meditando simplesmente nestas duas palavras. Posso recomeçar. Emmanuel, Médium Chico Xavier, livros Recado do Além. Mestre Jesus, amado, estamos aqui mais uma noite para te agradecer por tudo aquilo
que recebemos no dia de hoje. Acalmai o nosso coração, para que possamos receber as lindas palavras da palestrante de hoje, para que aumente a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, com muito amor e paz ao nosso coração. Que assim seja. Pronto, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos assistir a palestra, cujo tema é: no desafio da convivência, estamos vivenciando o Evangelho. O filósofo Arthur Schopenhauer criou uma fábula, aliás, deu publicidade a uma fábula chamada A Fábula dos Porcos Espinhos. Nela ele conta que numa era glacial, onde o planeta Terra era tomado por densas camadas de gelo, diversos animais passaram a morrer de frio
Tamanha era a adversidade naquele momento. Eis que uma manada de porcos espinhos, observando o fenômeno, percebeu que fatalmente eles seriam também vítimas daquele fenômeno glacial que havia devastado outras centenas de vidas e tirado a vida de outras espécies de animais. Então, resolveram se agrupar, porque pensaram que, uma vez próximos, o calor de cada um poderia fazer com que eles se mantivessem aquecidos. E, naquele momento, poderia ter uma chance de sobreviver àquele período tão frio, tão adverso. Mas, uma vez muito próximos, os espinhos de uns acabaram por ferir os outros. Então, eles passaram a se ferir mutuamente, mesmo sem a intenção. E aí se afastaram, machucados, sangrando, feridos, magoados. Mas, uma vez afastados, alguns começaram a sucumbir de frio. Foi então que eles desenvolveram uma habilidade de manter determinada proximidade, mas também certa distância, para que pudessem captar o calor do outro, mas sem que os espinhos pudessem, então, ferir uns aos outros. E assim sobreviveram. É mais ou menos assim a fábula. Mas ela é considerada uma fábula das experiências ligadas aos relacionamentos humanos. Quanto mais próximo nós estamos do nosso próximo, às vezes mais feridos nós acabamos. Aliás, nós acabamos nos ferindo com os espinhos que ainda trazemos em nós. Mesmo que não seja intencional. Mas precisamos dessa convivência. E nós vamos explicar mais ou menos por quê. Mas aí vem a questão, por que é tão difícil conviver? Se eu fosse elencar exatamente todas as razões que faz com que se justifique porque é difícil a convivência, a gente não saía daqui essa noite. Mas a gente tentou levantar alguns pontos. A gente vive num cenário onde as diferenças, a diversidade impera. Crenças, valores, culturas, raças, desejos, o que já torna a experiência desafiadora. Além disso, como seres únicos, espíritos em processo de aprendizagem, transitoriamente de passagem neste plano, trazemos a nossa bagagem, experiências dos aprendizados que já tivemos, que já amealhamos ao longo das nossas experiências reencarnatórias, mas também as nossas imperfeições, que precisam ser vencidas através da convivência com os irmãos da caminhada evolutiva. Como a gente pode saber se nós desenvolvemos plenamente a paciência se nós não formos submetidos à experiência que nos testa a paciência? Quantas vezes a gente acha, eu acho que eu sou uma pessoa que perdoo com facilidade. Até um instante em que a gente é colocada em situações em que é colocada à prova a nossa habilidade, a nossa capacidade de perdoar. Então, somos colocados criteriosamente onde nós precisamos estar. Não duvidemos disso. Para que juntos nós possamos aprender a conviver em harmonia. Então, observa Kardec, no Livro dos Espíritos, a lei de sociedade. Lembrando que as leis divinas não são como as leis humanas, que mudam ao sabor do tempo e às mudanças que se processam na sociedade. As leis divinas são imutáveis, eis que uma delas é a lei de sociedade. E observa Kardec que homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, e não isolados. Então, vejamos bem.
Nós não nascemos com as nossas faculdades completas. E é interessante. Porque eu sempre costumo dizer, fui evangelizadora por mais de 15 anos. E foi uma experiência fantástica, porque isso só sedimentou aquilo que a gente já sabia. E tem uma característica interessante na infância humana, porque a infância humana é a maior de todas as espécies vivas. Se a gente vê um cachorrinho que nasce, se você colocar água e comida, ele vai cambaleando e tirá-lo dos cuidados da cadela, da sua mãe, né? Da cadelinha, ele consegue sobreviver. Ninguém precisa ensinar um cachorro a latir, um gato a miar, um passarinho a voar. Mas se você tirar um ser humano, um bebê recém-nascido, dos braços dos seus pais, dos seus cuidadores, e deixar que bote comida e água, não morre. A dependência humana de outro ser humano é providencial. Porque é a oportunidade que o espírito tem de ser trabalhado, o seu terreno ser trabalhado para que as boas sementes sejam semeadas. É a oportunidade do refazimento, de cortar as arestas, de trabalhar aquilo que a alma precisa ser trabalhada. Quanto mais evoluído um planeta, menor a infância. E tem uma característica interessante com as infâncias nossas, nas últimas décadas, nos últimos séculos. Concomitante com as transformações que o planeta alcança, abraça. Eu me lembro, e é muito comum os meus pais comentarem, por exemplo, que nós somos 6 irmãos. E ela dizia, minha filha, quando vocês nasceram era assim, enrolava o bebê num pano, só ficava a carinha de fora e a gente dormia quase que o dia inteiro. Os bebês hoje só faltam nascer dando like, dando tchau, eles olham nos olhos. É impressionante. São almas que já vêm com ânsia de viver, tipo, não quero perder tempo. Demorei muito para vir, vamos ver o que a gente faz. Eles já nascem com os olhos abertos, já nascem olhando o ambiente ao redor. É uma infância diferente. Antigamente, dizia-se alguns estudiosos que dividíamos a sociedade em década de 50, década de 60, 70, cada uma com características bem peculiares. Hoje já se fala em explosão de gerações a cada quinquênio, a cada 5 anos. Novas modalidades de gerações. Então, tudo isso para dizer que nós precisamos do outro para o nosso próprio desenvolvimento. O outro é um grande espelho que reflete a minha imagem. Aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu já conquistei, de bom também. Então, tamanha a necessidade da nossa convivência. Desse modo, em consonância com as leis que regem nossas vidas, necessitamos aprender a viver em sociedade, a convivermos uns com os outros. E como é difícil. Difícil não, vamos substituir. Desafiador. Tá. Vamos lá. Um dos princípios fundamentais do relacionamento humano, se nós pudéssemos dizer, um critério interessante, importante nas relações humanas tem a ver com inteligência interpessoal. Ou, há quem fale, inteligência emocional. E eu sempre costumo dizer, quando surgiu na década de 90 um best-seller feito por Daniel Goleman, um psicólogo americano, ele lançou, então, aquele conceito, aquela teoria da inteligência emocional. Explodiu, todo mundo ficou, né, admirado, porque percebeu, por exemplo, que durante séculos se admirava muito a inteligência, o coeficiente de inteligência, o QI, né, os famosos, as criaturas que passaram pela humanidade, que tinham QI elevado, Albert Einstein, Leonardo da Vinci e tantas outras personalidades conhecidas pelo seu QI elevado. Mas várias biografias retratavam, por exemplo, que apesar de serem intelectualmente privilegiados, emocionalmente eles eram
desorganizados. Tinham características que às vezes atrapalhavam a sua forma de viver e os seus relacionamentos por não serem inteligentes do ponto de vista emocional. Eis que surgiram, então, logo depois, esse conceito da inteligência emocional. Mais recentemente, muitas empresas, sobretudo as multinacionais, quando vão avaliar um candidato, muito mais do que o seu currículo acadêmico e profissional, muitos observam a forma como as pessoas se relacionam. E eu já vi muita gente ser reprovada em processo seletivo, porque não sabiam, por exemplo, conviver em grupo. Então, hoje, as redes sociais se tornaram elementos de observação de como a pessoa se comporta no meio social. Conheço várias pessoas, pós-doc, na área que atuam, mas não conseguem conviver com ninguém, com nenhum semelhante. Então, são criaturas que acabam criando obstáculos para si mesmas, porque são dotadas de uma inteligência privilegiada, mas não conseguem se relacionar. Eis que, se nós pudéssemos, então, destacar um elemento característico da inteligência interpessoal, é a empatia, que é um exercício de tentar se aproximar o mais perto possível da demanda do outro. Não é pegar a sua cadeira e colocar na posição em que o outro está, mas é tentar sentar na cadeira onde o outro está. É sair do seu lugar, que não é fácil. Não é fácil porque a gente tende a julgar as pessoas, os processos, os fenômenos, a partir do nosso ponto de vista. E ponto de vista, lembramos, é apenas a vista de um ponto. Então, o exercício da empatia é um desafio, mas é uma característica de uma boa relação interpessoal. E aí a gente foi pegar um conceito trazido por Alírio de Cerqueira, no seu livro Inteligência das Emoções. E ele diz, derivada da palavra grega empatheia, que significa literalmente entrar no sentimento. A empatia origina-se no autoconhecimento. Quanto mais consciente estivermos acerca dos nossos sentimentos, mais facilmente poderemos entender e acessar o sentimento dos outros. Eu acho que eu já comentei aqui, não me lembro, mas quando a gente encontra alguém que já viveu uma experiência de dor parecida com a nossa, a gente fala de um lugar que mais se aproxima da dor do outro, quando a gente diz, eu sei o que você está sentindo. Uma mãe que perdeu um filho, uma esposa que perdeu um marido depois de 30, 40 anos. Aí alguém encontra e diz assim, eu sei o que você sente. Porque quem está fora está distante. E nem experiencia estar nesse lugar. Então diz, mas você é espírita. 3 anos que seu marido partiu. Você ainda está nessa. Esquece que foram 30, 50. Conheço casais que viveram 70 anos juntos. Sabe o que é isso? Tem gente que não vive uma encarnação 70 anos. E você viver ao lado de alguém. Chega a ser uma experiência neuropsicológica. É quase como a amputação de um membro fantasma. Não sei se você já ouviu falar, às vezes as pessoas que sofrem amputação traumática de membro referem coçar o pé. Um pé que não existe. Dor no braço, de um braço que não existe mais. É a memória cerebral. O registro, né? Dos circuitos que estão ali. Memória RAM. A experiência dos enlutados tem a ver com isso. 70 anos de convivência diária com a mesma pessoa. Como achar que em 3 anos ela desconecta? Onde está a empatia? É entrar no sentimento. Entre aspas, né? Porque a gente não consegue, mas é tentar se aproximar. Para sentir empatia, diz Alírio,
pelas pessoas com quem convivemos, é necessário que estejamos identificados com o sentimento de amor essencial que somos, para que possamos conectar com o amor essencial do outro. Então, é um movimento para dentro e depois para fora. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer que nós vivemos a era da necessidade do autodescobrimento. Nós estamos na era do espírito. O mundo em regeneração não é um mundo em que há uma mudança nas placas tectônicas, na atmosfera do planeta, não são as mudanças externas, é a mudança interna, é a mudança do nosso padrão mental. Esse é o princípio da regeneração. É a mudança moral, a forma de olhar o mundo, de olhar a vida, de olhar a nós mesmos. E a gente só muda quando a gente identifica. Como é que eu posso fazer um reparo na minha casa se eu não percebo que tem um vazamento? Eu pinto a parede, o vazamento aparece. Eu pinto, aparece. E ele está lá. Enquanto eu não olhar, aprofundar e reconhecer que existe um vazamento, cuidar dele, ele vai estar sempre ali. Jesus já havia nos feito o convite para esse movimento. Amar o próximo como a si. Era um convite indireto que Jesus fazia. Olhe para você, olhe como você se ama, porque a partir do instante em que, ou a forma como você se ama, é que vai ser diretamente proporcional à forma como você vai amar as pessoas. Assim como se você é impiedoso com você, você será com o outro. Qual o maior obstáculo? A empatia. Não era para eu ter falado agora, eu ia dar aquele suspense para perguntar a todo mundo. Qual seria, minha gente, o obstáculo à empatia? Se empatia é um exercício de se voltar para fora, para o outro, qual o oposto? É estar preso a si. Voltar de forma endurecida, incrustada para si mesmo. O egoísmo. Egoísmo. Egocentrado. Ego-esclerose, que é uma expressão que Divaldo Franco usa muito. Está preso no ego, preso em si mesmo. E aí, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, e eu acho que eu já falei também, mas não quer demais repetir, as duas palavras mais citadas no Evangelho como obstáculos ao desenvolvimento do homem e à humanidade está relacionado ao orgulho e ao egoísmo. Chaga da humanidade tem que desaparecer da Terra a cujo progresso moral obsta. Se o planeta de regeneração é um convite à transformação moral, e o egoísmo é o seu principal obstáculo, né? O principal obstáculo a essa transformação, a esse progresso, haveremos de pensar como estamos nos conduzindo. Como está a presença do egoísmo nas nossas vidas, na sociedade, de uma forma geral? O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que este monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Porque no egoísmo não há espaço para o outro. Eu não enxergo a necessidade do outro. Só a minha. Então, tanto faz milhares de pessoas morrerem de fome. Tanto faz se a minha família está passando algum tipo de privação.
Primeiro eu, segundo eu, terceiro o Tadeu, que é primo meu. Bem assim. Né? Então, aqui, só um lembretezinho. Vamos pensar. Fomos criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado bom. Ah, Deus olhou assim, gostei dela. Vou dar a ela um pouquinho mais de privilégio, um pouquinho mais de inteligência. Para ele ali eu vou dar, vai ralar um pouquinho, porque fomos criados simples e ignorantes, com oportunidades iguais. E as experiências vão nos dando a possibilidade de desenvolver a inteligência. Quem de nós já não passou um perrengue e já não viu criando coisas que nunca pensou que pudesse ser capaz de criar? A pandemia fez isso com muita gente. Né? Faltou emprego, muita demissão, né? E a pessoa sem emprego teve que olhar para si e perceber o que é que eu gosto, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu sou bom. E aí surgiram exímios cozinheiros, costureiras, desenhistas, pessoas que mudaram completamente de profissão. A princípio, fomos criados com a inteligência rudimentar, os instintos, que nos acompanham até hoje. Eles não são banidos, é como degraus. À medida que vamos aperfeiçoando, ele vai ficando num degrau mais baixo. E nós vamos ascendendo. E por ignorância, o egoísmo ainda é presente. Então, o medo é um princípio que naturalmente nos torna egoístas. Né? Um medo de passar fome, um medo de ser atacado, um medo... Então, faz com que você olhe ao seu redor e veja muitas ameaças. Naturalmente, nós somos, entre aspas, egoístas. Mas a habilidade, a astúcia, é um princípio que aí a gente pensa lá nos homens das cavernas e tal. A habilidade para poder vencer os inimigos, os agressores, os predadores, vai desenvolvendo em nós essa habilidade de nos camuflarmos, de nos defendermos das intempéries, né, dos desafios que a vida impõe. E aí nós vamos percebendo, como lá na fábula da convivência, que para sobreviver, às vezes em coletividade, nós temos mais vantagens. Então, juntos nós construímos abrigos mais resistentes contra frio, contra chuva, contra os animais maiores. Juntos nós temos força. E vão surgindo o princípio da coletividade, da comunidade, da cooperação. E aí, concomitantemente, o desenvolvimento da inteligência nos acompanha, mas também o egoísmo também. Tipo, numa caça, eu fico com um pedaço que tem mais carne. Eu sou mais forte, então eu fico com a parte melhor, né? Mas, lembremos que o nosso destino é o amor. Então, fatalmente, nós haveremos de sair dessa condição de ignorância para a angelitude, para nos aproximarmos o máximo daquilo que representa o Cristo para nós, que é o amor. Então, sairemos do egoísmo para a fraternidade, a alteridade, o amor ao outro, né? E aí vem a lei de amor, outra lei destacada por Kardec, dessa vez no Evangelho, no capítulo 11, onde nós temos que disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação, os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em Ciro Carvalho. Os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo.
significa dizer que ele não brota por si mesmo, precisa de cuidado. É como uma criança, como esse terreno, que precisa das boas sementes. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscais nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Quando a gente está presa no egoísmo, nós temos a sensação e a impressão de que acumular para nós nos traz felicidade. É a honra sem glória, ou a vitória sem o prazer legítimo. É aquela pessoa que acumula, mas a sensação de vazio sempre está. E todo excesso esconde uma falta. Quando a gente vai para as almas nobres que passaram pela terra, a gente vê um movimento contrário. O prazer no desprendimento. É o prazer em doar de si. Às vezes, como diz a fala de Javan, é não ter e ter que ter para dar. E dar com alegria. Esse é o movimento contrário, que a gente ainda não entendeu. E olha que interessante. Essa passagem eu acho simbólica, a última ceia de Jesus com os discípulos. E dizem que Jesus havia se afastado, e eu imagino que propositadamente, enquanto os discípulos conversavam entre si. E aí começou um assunto que era qual deles era o preferido do mestre. Quem de nós, na convivência, já não nos sentimos em condição privilegiada? Se é dentro de casa, minha mãe dá mais atenção a você do que a mim. Não, mas eu sou não sei o quê, né? Quem no ambiente de trabalho já não se sentiu desprestigiado porque o patrão dava benefícios a uns do que para outros? Quem na casa espírita não acha que quem está na doutrinária é melhor do que quem vem antes na casa para deixar a casa limpinha, para que a gente sente? Esteja as cadeiras limpas, o cheiro de... Quem não achou que o trabalho de caridade é muito mais digno e elevado do que, por exemplo, estar só na recepção recebendo pessoas? Assim estavam os discípulos. Mas o mestre, toda vez que vai para grandes missões, ele me chama. Mas a presença dos milagres mais bonitos que o mestre fez, quem estava lá era eu. Mas toda vez que ele... Então começaram entre eles esse movimento de saber quem era o melhor. E aí o Cristo aparece na cena, amarrado na cintura com um avental que era típico dos escravos, dos servos. E se propõe a lavar os pés do Pedro, que era um ritual de humildade e respeito para com aqueles que, de uma longa trajetória de doação, de experiência, banhar, lavar os pés significava, entre várias coisas, eu respeito a sua trajetória, você tem a sua importância, enfim, várias coisas. Mas ali era o maior exemplo que o Cristo nos dava. Quem quiser ser o maior, que se faça menor. Quem quiser ser grande, que se faça pequeno. Todos constrangidos se calaram. E eu imagino que nessa hora, a partir da ação do mestre, cada um olhou para a sua própria soberba. E pensou e descobriu ali que nenhum deles era mais importante do que o outro. Todos perceberam que todos tinham a sua importância. Todos. E que todos precisavam uns dos outros. Por isso que tem a fala do Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis.
Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que está resumido na frase: conhecereis meus discípulos por muito se amarem. E aí eu pergunto, nós espíritas, como estamos nos amando? Vocês sabem que o irmão, quando abriu lá a mesa para a gente, ele falou, vamos aprender com a irmã. Eu nunca aprendo tanto quando eu estou aqui na frente. E digo mais, quem está aqui na frente não tem superioridade moral em nada. Eu acho que a gente fala tanto que é para poder escutar quantas vezes a gente precisar ouvir. E a gente aprende mais doando do que às vezes até recebendo. É uma grande lição. E aí tem uma fala que a gente vai trazer, que é de Joana de Ângeles, a respeito da necessidade do autoconhecimento como princípio desenvolvedor, vamos dizer assim, da empatia. Mas antes eu quero dizer uma coisa. A gente transita por muitas casas espíritas, não só na capital, como no interior. E eu sempre digo, são encontros muito ricos. E eu sou muito grata por essa oportunidade. Mas eu tenho me defrontado com algumas falas que, confesso, toca profundamente no coração. E que me instigou através de uma irmã que me deu esse tema para falar, dos desafios da convivência, porque a gente precisa pensar como nós estamos cuidando uns dos outros. Eu vi de vários irmãos de diversas casas dizerem assim, eu tive um câncer, ninguém foi me visitar. Eu perdi um neto por suicídio. Ninguém me disse nada, era um silêncio gritante. Mas ninguém chegou junto. Eu perdi meu esposo, e o que eu ouvi de um amigo foi, eu estou exagerando na fala, mas traduzindo como uma pessoa falou, foi mais ou menos assim, engole o choro, tem vergonha não chorando, você é espírita? E aí, vamos lá, eu tenho amigos de diferentes religiões. E eu tenho um pouco de inveja, eu sempre digo, deve ter algumas gravações aí já, eu repetindo isso e repito. Eu tenho, às vezes, algumas invejinhas dos irmãos evangélicos, porque eles se cuidam. O pastor chega na frente da igreja e diz assim, meus irmãos, a irmã fulana está passando um processo difícil de depressão, vamos orar por ela. Não tem vergonha de expor as feridas. Eles se tratam como família. Se um irmão falta às reuniões da igreja, eles formam uma comissão, 2 ou 3, e vão na casa do irmão saber o que aconteceu. Sabe o que é que a gente faz? Fulano não veio, deve estar obsidiado. Deve estar obsidiado. A gente julga primeiro, depois oferece amor. Quando oferece. Então, a gente precisa aprender com isso. Eles se visitam, eles se ajudam. Se um irmão perde o emprego e eles sabem, está faltando comida, como é que ele vai manter a família? Só ele trabalhava. Fazem a cestinha básica. Reúne a igreja para ajudar o irmão. Não se sentem expostos nem humilhados. Eles se cuidam. Isso é empatia. Isso é conhecer os discípulos por muito se amarem. E Joana de Ângeles vai dizer, por exemplo, em relação ao ressentimento, porque às vezes os espinhos de um pela proximidade, né? A gente se fere com os espinhos do outro, a gente fere o outro com os nossos espinhos. E aí ela diz, o ressentimento que a gente traz após uma contenda, uma desilusão, um desentendimento, é fruto também da ausência do auto-amor, projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada qual. À medida que se desenvolvem os sentimentos de segurança pessoal, de harmonia interior, de autoestima, desaparece o ressentimento. Por não encontrar apoio nos alicerces do subconsciente do ser. O que é que ela está dizendo? Alguém que conheça plenamente como é, não se sente ofendido por uma palavra atravessada que o irmão, num momento infeliz, soltou contra nós. Mas para isso é preciso que eu me conheça
e, sobretudo, que haja esse alto amor. Vê que Joana de Ângeles não fala amor próprio. Amor próprio soa um pouco de egoísmo, né? Mas ela fala do alto amor, do amor a si, da estima por si mesmo. Se alguém se sente atingido por uma injustiça ou agressão, por uma onda perturbadora ou inamistosa, de imediato corrija a sintonia mental e mude a faixa do pensamento. Quando ressentido, não se deve constranger por chorar, reclamar, descarregar a atenção em algum trabalho, para logo retornar ao estado precedente, o de paz. O que ela quer dizer? Quando a gente sofre uma injustiça, não tem que não sinta um abalo no coração. Mas ela nos convida, primeiro, identificar o sentimento, reconhecer em nós. Se tivermos vontade de chorar, reclamar, descarregar, tudo bem, mas não fique vibrando naquela faixa. Vire a página. E tente trazer para si um estado de paz. Os relacionamentos de qualquer natureza dependem sempre do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. Havendo maturidade psicológica e compreensão a respeito, e respeito pelo outro, facilmente se aprofundam em sentimentos, mantendo-se admirável comunhão de interesses e afinidades, que mais se intensificam à medida que as circunstâncias permitem o entrosamento da convivência. É um grande laboratório. Conviver com as diferenças que o outro tem e com as consequências que isso reverbera em mim, é um verdadeiro laboratório para a minha própria alma, para o meu próprio aprendizado. E ela diz, humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar, de magoar-se, mas também de erguer-se, saindo do paú sem as marcas da passagem pelo terreno pantanoso e infeliz. Nesse sentido, as passagens do Cristo, elas são providenciais. Ninguém pense que todas aquelas passagens que o Cristo viveu não tinham um simbolismo e um significado psicológico profundo para nós. Porque cada criatura ou cada experiência que o Evangelho trata tem a ver com aquilo que a gente experiencia. Cego de Jericó, Zaqueu, a passagem da mulher adúltera. E naquela passagem da mulher adúltera está exatamente um dos princípios da convivência. Porque diante dos erros alheios, a gente esconde a nossa sombra e projeta nosso lado obscuro no outro, na tentativa de disfarçar aquilo que a gente ainda traz em nós de escuridão. Então, naquele instante que todos estavam na iminência de atirar pedra, julgando aquela mulher, Jesus, com o seu poder moral, sua autoridade moral e a sua vibração, não agrediu quem quer que fosse, apenas abriu um clarão. E é como se colocasse diante de cada pessoa um espelho gigante que refletia tal qual cada pessoa como era. Então, quando foi interrogado, Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei, ela deve ser punida. O que dizes a respeito? Jesus diz, atira a primeira pedra aquele que nunca cometeu pecado. E se curva no chão e começa a escrever maledicência, luxúria, inveja, corrupção. E cada um que lia, era como se dissesse, eu fiz isso, eu sou assim, eu tenho isso, eu tenho isso. E envergonhados saíram um a um e dizem, saíram dos mais velhos, os primeiros, e depois os mais novos. É o princípio de perceber que eu também tenho mazelas e que talvez eu pudesse cometer os mesmos erros que aquela criatura cometeu e até pior.
É um exercício de empatia e um exercício difícil de quebra de orgulho, porque eu preciso olhar para dentro e dizer, será que eu também faria isso? Porque isso nos apacenta. Quando eu percebo que eu também sou falho, isso me coloca numa posição próxima daquele que erra. E aí eu desfaço a minha toga de juiz ou juíza. E aí nós vamos ter no Evangelho, orgulho como essa porta de entrada das imperfeições morais. Humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem ajuntar-se mutuamente. E os encaminha ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís. Como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, o que fez tão grande e o elevou acima dos profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. E aí, Alberto Almeida, usando esse princípio, nessa passagem da mulher adúltera, ele fala sobre a importância da autoaceitação e de compreendermos que nos magoamos, porque nós ainda somos falhos, todos. E aí ele fala, diante de uma situação em que nós nos sentimos feridos, poderíamos fazer 3 movimentos: silêncio, circunspecção e prospecção. Diante de uma agressão, a gente silencia para que na contenda a troca de agressões não gere um círculo que não cessa e só se avoluma. E depois a gente faça um treino mental. Circunspecção seria, vamos analisar o contexto em que nós estávamos. Né? Como eu estava, como aquele irmão estava naquele momento. Nesse sentido, abre uma oportunidade de abrir novos horizontes para um entendimento maior, sair de um único ponto de vista para ampliar nossa visão. E prospecção é lançar o pensamento para diante. Alguém não pode ser julgado por um ato infeliz num determinado instante. Como era essa pessoa? Foi sempre companheira comigo? Foi sempre empática, solidária, fraterna? Eu projeto meu entendimento em relação àquela pessoa numa visão mais ampla, mais profunda da sua própria história comigo, por exemplo. Ver no outro a possibilidade de nos enxergar. O perdão também decorre da realização que temos para conosco. O outro é a avenida em que necessitamos transitar. É o hábito de caminhar, um jeito de caminhar no mundo, entendendo que nós somos passíveis de errar também. Lembrando o espírito de verdade, quando nós trouxemos aquela fala de cuidarmos uns dos outros como irmãos, espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. Amor vem na frente. Espíritas, instruí-vos, o segundo. Primeiro o amor, depois o conhecimento. Emmanuel vem dizer que muito conhecimento sem amor pode nos transformar em tiranos. Então, precisamos cuidar dos sentimentos, porque senão nós vamos usar o conhecimento para punir, para julgar, para rotular e não acolher. E não era essa a mensagem, nem do Cristo, nem tampouco da doutrina. Porque ela veio para consolar. Ela veio para consolar. Um exemplo claro do equilíbrio entre amor e razão. Chico e Kardec. O exemplo equilibrado dessas duas importantes asas. E aqui tem um princípio interessante da convivência, só para a gente encerrar, que diz o seguinte, em Mateus, é uma fala de Jesus registrada por Mateus, vamos lá.
Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele. Conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. O que é que Jesus está dizendo? Diante de uma contenda, primeiro resolve na intimidade com teu irmão. Se ele se mantiver endurecido, chama 2 ou 3, mas não é qualquer pessoa. É chamar alguém que, de forma equânime, considere vocês 2. Ou vocês 2. Por quê? Porque é alguém que vai amar os 2, então não vai ter uma posição inclinada para A ou para B. Isso é um princípio de inteligência interpessoal. Porque alguém que ama e que é justo vai dizer, fulana, você errou, mas você também errou. E como é alguém que ambos sabem, tem respeito e amor pelos 2, vai compreender. E o entendimento se estabelece. Mas o que é que a gente faz? Primeiro a gente tem uma contenda, aí chega no irmão, aí diz, olha, você não sabe o que é que fulano me fez. Isso. Aí já gera animosidade no que está escutando. Aí a gente vai amealhando, né, os nossos opiniões ao nosso favor. Mas não é a busca pelo equilíbrio, por aquilo que é justo. Mas se eu vou atrás de pessoas que têm uma visão ampliada, alguém vai ter um entendimento amplo e justo sobre aquela contenda. E aí é um exercício para que se resolva de forma equânime. Lembramos de Kardec? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ele não está nem dizendo para a gente se tornar perfeitinho, mas pelo menos se esforçar para fazer diferente do que a gente faz, ser melhor do que a gente é. E aí, Joana de Ângeles vai nos trazer uma fala que diz o seguinte: atesta a tua confiança no Senhor e a excelência da fé mediante a convivência com os irmãos mais inditosos do que tu. Sê-lhes a lâmpada acesa e clarifica-lhe a marcha. Nada espere dos outros. Sê tu quem ajuda, desculpa e compreende. Se eles te enganam ou te traem, se te censuram ou te exigem o que não dão, ama-os mais, sofre-os mais, porquanto são mais carecentes de socorro e amor do que supões. Gratidão a todos e que Jesus nos abençoe. Agradecendo a nossa irmã, eu gostaria de que todos agora se concentrassem para que vamos fazer a prece final e agradecimento aos ensinamentos desta noite. Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez na tua presença, na presença dos nossos irmãos benfeitores, e queremos agradecer, Senhor, agradecer a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e pedir a Ti, Senhor, que não alivie o nosso fardo, mas que nos dê coragem e perseverança para carregá-lo. Pedir, Senhor, que acalente todos aqueles que necessitam. E, por fim, a bênção para todos os dias que teremos nesse plano terrestre, até o dia do desencarne. Que a Mãe Maria de Nazaré nos abençoe e nos ilumine sempre. Assim seja. Antes do encerramento, eu gostaria... Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz.
O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou palestra presencial e online. Próxima quarta-feira estaremos de volta. Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Feira. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.